Segunda turma do Supremo decide se abre ação penal contra o ministro do TCU, Haroldo Cedrais, e o filho dele, Tiago Cedrais, por recebimento de propina da UTC Engenharia. Defesa do ex-presidente Lula entra no Supremo com pedido de liberdade e suspeição dos procuradores da Lava Jato. Conselho Nacional do Ministério Público rejeita recurso e mantém processo administrativo disciplinar contra Deltan Dallagnol. Justiça suspende a prisão domiciliar do médico Roger Abdelmaci e determina que Alexandre Nardoni volte para o regime fechado. Veja também a arbitragem na redução de processos que tramitam na Justiça. Um método no qual, por meio de acordo entre as partes, são escolhidos árbitros imparciais e com experiência na área do conflito para ajudar na solução do problema. Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal voltaram a julgar uma denúncia do Ministério Público contra Tiago Cedrais e o pai dele, o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais. Eles e outras duas pessoas teriam recebido propinas para beneficiar a UTC Engenharia. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. E olha só, essa foi uma denúncia que chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, nessa denúncia, ela disse que há indícios que comprovam que Haroldo Cedrais, ministro do TCU, o filho dele, Tiago Cedrais, e outras duas pessoas teriam praticado o crime de tráfico de influência. O caso foi revelado na Operação Lava Jato, depois de delações premiadas, depoimentos em delações premiadas feitas por Ricardo Pessoa, ele que é ex-presidente da UTC Engenharia. Esse esquema ele teria sido formado em 2012 e Tiago Cedrais, que é advogado, teria sido contratado pela empreiteira para, junto ao pai, influenciar em processos que estavam em andamento no Tribunal de Contas da União. Os dois teriam recebido a indicação de que eles teriam recebido mais de 2 milhões de reais em propina. Esse inquérito ele começou na semana passada, quando houve apenas o relatório deste caso, e hoje nós tivemos as sustentações orais de todos os advogados que defendem os 4 acusados. Vamos ver agora na reportagem. Na denúncia, o Ministério Público Federal indica que Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC Engenharia, teria contratado Tiago Cedrais para interferir em processos no Tribunal de Contas da União por meio do ministro Haroldo Cedrais, pai de Tiago. O caso tratava de licitações da usina termonuclear de Angra 3. No Supremo, a defesa do ministro do TCU negou as acusações. É de uma injustiça atroz o que se faz com um homem que ocupa um cargo vitalício, cujo crime que ele cometeu é ter um filho acusado. Esse é o crime que ele cometeu. Não há nada na delação, não se sabe nada das ligações, não se sabe de nada e de nada. E, no entanto, hoje o parquê pede a condenação através da abertura de um processo criminal de um homem por meras suposições ou convicções sem nenhum fato. Ainda segundo o Ministério Público, os pagamentos indevidos começaram em 2012 e terminaram em 2014 e eram feitos mensalmente no valor de R$50 mil. Tiago Cedrais também teria solicitado um pagamento extra de R$1 milhão. Outras duas pessoas também foram denunciadas por ajudarem Tiago a receber a propina. As defesas rebateram, afirmando que a Procuradoria-Geral da República se baseou apenas em colaboração premiada. Poderia uma delação dessa natureza ser materialidade de um crime tão grave imputado a um advogado? Poderia ainda que se admitisse como verdadeira essa delação, o que se faz a mero título de argumento. Poderia haver uma jactação de possível influência sobre ato já praticado há 2 anos atrás? Não há narrativa, não há apontamento de nenhum fato em relação a Luciano, no sentido de solicitar, de exigir ou de cobrar qualquer valor. Essas delações, um instrumento muito importante na apuração da responsabilidade criminal, elas não podem tomar estes tipos de rumo. Não pode haver acerto consecutivo
entre Ministério Público, autoridade policial, seja lá quem for, e o acusado, confesso, porque, data vênia, Excelência, diante de uma perspectiva de uma pena elevada, o instrumento de delação funciona como uma luz exposta aos insetos. É praticamente irresistível. E olha só, ainda não há um resultado sobre a análise deste inquérito para saber se o Supremo vai ou não aceitar a denúncia contra os acusados. O julgamento, ele segue na sessão da segunda turma. Nós temos agora o voto do relator, o ministro Edson Fachin. Ele já vota há quase 2 horas e durante essa leitura do voto, até o momento, o ministro já rejeitou preliminares que foram apresentadas pela defesa e indica que há aí indícios suficientes para que o Supremo aceite a denúncia contra o ministro do TCU, Haroldo Cedras, o filho dele e as outras 2 pessoas acusadas. Depois, o ministro Edson Fachin, o julgamento segue com o voto do ministro Ricardo Lewandowski e aí seguir com os demais votos. E lembrando que a cobertura completa sobre este caso você vai acompanhar amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. E agora eu volto ao estúdio. Obrigada, Carla. E a primeira turma do STF julgou vários pedidos de habeas corpus. Um deles foi de um homem apontado como integrante da organização criminosa PCC. O réu é apontado como líder de um esquema de tráfico de drogas ligado à organização criminosa do primeiro comando da capital, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A defesa pediu a aplicação de medidas cautelares até o julgamento final do processo. A manifestação do Ministério Público foi para não concessão do pedido, diante da gravidade da acusação. O paciente, além de líder desse grupo criminoso, responde a processo por tráfico há muitos anos, é integrante do PCC e, quando da sua prisão, foi encontrado em sua casa um laboratório de refino de drogas. O relator, ministro Marco Aurélio, ao votar pela concessão do pedido de liberdade, reforçou que o foco do julgamento era o habeas corpus e não o processo-crime. Simples imputação, porque não temos ainda, no cenário nacional, a prisão automática não respalda a preventiva. A presunção é de procedimento digno, estando o acusado sob os holofotes da justiça, não cabendo imaginar que solto embaralhará a instrução criminal. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que não é a primeira vez que o homem é apontado com envolvimento em esquema de tráfico de drogas. Uma refinaria de drogas com 22 sacos de cocaína, pesando 44 quilos, 14 tabletes de maconha, pesando 14 quilos, insumos para refino de cocaína, lidocaína, bicarbonato de cálcio, balanças de precisão, prensa industrial, entre outras coisas. E mais, não é a primeira vez em que o paciente se envolve com processos de tráfico de entorpecentes na região. E votou pelo não conhecimento do habeas corpus, voto seguido pela ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux. Também foram analisados em julgamento conjunto vários pedidos de mudança de prisão temporária para prisão domiciliar de mulheres que respondem processos na justiça. Um dos casos é sobre uma mulher que cuidava da filha de 12 anos e da mãe com mais de 90 anos antes de ser presa. A defesa reforçou que o pedido segue jurisprudência firmada pelo STF sobre prisão de mães e gestantes. A prisão preventiva da paciente não se faz mais imprescindível ao normal andamento das investigações em curso. Descabe a prisão temporária. E no outro, ante o exposto, o Ministério Público opina pela concessão da ordem para determinar a prisão domiciliar em favor da paciente. Excelências, autoridades públicas de diferentes instâncias, de diferentes exercícios funcionais, são uníssonos no sentido de requisitar que a substituição dessa prisão nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Já sobre os outros casos de julgamento conjunto, votou pelo prejuízo sobre a impetração dos habeas corpus, entendimento acompanhado pela primeira turma por unanimidade.
Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outras informações da turma para a gente. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Os Érica. ministros começaram hoje a julgar um caso envolvendo a modificação de decisão dos jurados do Tribunal do Júri. Foi aqui no DF, né? Exatamente, Érica. Eles começaram o julgamento desse habeas corpus, votou apenas o ministro Marco Aurélio, porque o ministro-presidente da primeira turma, Luiz Fux, pediu vista do processo para analisar um pouco melhor. Mas, nesse caso, os ministros iniciaram o julgamento desse habeas corpus, que trata-se de uma tentativa de homicídio, em que a pessoa, em maio de 2009, teria, numa discussão, sacado uma arma e cravado na cabeça da vítima, não levando a óbito, e, segundo o Ministério Público, a decisão que foi proferida pelo Tribunal do Júri seria absolutamente contrária às provas que foram trazidas nos autos e que, por isso, o Tribunal de Justiça, na segunda instância, em sede de apelação, acabou determinando a renovação do júri, que ele fosse feito novamente, justamente em razão dessa decisão que foi tomada por maioria. Segundo o Ministério Público, a manutenção dessa absolvição seria possível se o caso envolvesse uma questão de clemência, ou seja, ainda que reconhecida a autoria como de fato foi pelos jurados, as circunstâncias poderiam levar a um caso de absolvição por clemência, mas que esse não era o caso. Isso foi sustentado, inclusive, pelo Ministério Público Federal durante o julgamento. A Defensoria Pública, para manter a absolvição do paciente, entrou com habeas corpus no STJ, que teve a liminar indeferida e trouxe o habeas corpus aqui para o Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Marco Aurélio, relator, em agosto de 2017, acabou deferindo a liminar para suspender o andamento deste processo, desta ação penal, até que o habeas corpus fosse decidido pela primeira turma. Um tema bastante polêmico, principalmente em razão de uma modificação que foi feita no Código de Processo Penal e, inclusive, nessa questão de quesitação para os jurados, saber se houve condenação ou absolvição. O ministro Luiz Fux, diante dessa polêmica e do resultado da absolvição, que teria sido por maioria, achou melhor pedir vista desse habeas corpus para trazer numa outra oportunidade e tentar pacificar um entendimento. Então, nesse caso, o julgamento foi iniciado, mas ainda não concluído. Manifestaram-se ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, mas nenhum votou antecipadamente. Vão aguardar o voto do ministro Luiz Fux. Hoje também teve julgamento de mandados de injunção. Exatamente, William. Foram 2 mandados de injunção na primeira turma que foram deferidos de forma parcial. Os ministros entenderam que deve ser aplicada por analogia a lei de 2013 que prevê aposentadoria especial para aquele trabalhador que é uma pessoa com deficiência, também para os servidores públicos com deficiência. Isso porque o mandado de injunção alegava que não há uma lei específica para essa aposentadoria de pessoas com deficiência para servidores públicos. Então, eles pedem que a lei de 2013 seja aplicada por analogia. Nesse sentido, o ministro Marco Aurélio concedeu a ordem parcialmente para determinar que a autoridade administrativa analise os pedidos de aposentadoria e, com base na lei de 2013, possa deferir ou indeferir. Esse foi o resultado da turma. Obrigado, Karina. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Sessão plenária. E a defesa do ex-presidente Lula entrou no Supremo Tribunal Federal com habeas corpus pedindo a suspeição dos procuradores que atuam na Lava Jato. O pedido inclui ainda a liberdade do ex-presidente e a nulidade das ações penais contra ele. A petição pede também que o ministro Alexandre de Moraes compartilhe as conversas apreendidas no inquérito da Operação Spoofing, que prendeu suspeitos de hackear celulares de autoridades. A defesa argumenta que as supostas conversas divulgadas pela imprensa reforçam a suspeição dos procuradores que atuaram no processo. E o Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou um recurso apresentado pelo coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, e manteve a tramitação de um processo administrativo disciplinar contra ele. Dallagnol responde por criticar ministros do Supremo Tribunal Federal durante uma entrevista. O processo disciplinar foi aberto depois de uma representação formalizada pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Em abril deste ano, o plenário do CNMP referendou por maioria a decisão de abrir o processo. Logo após, o procurador apresentou embargos para suspender as apurações, recurso que foi negado na sessão de hoje. E a seguir no Jornal da Justiça, alternativa para a solução de conflitos. A arbitragem também é bastante utilizada em contratos internacionais e o incentivo dos tribunais superiores tem ajudado a consolidar esse método.
A Justiça de São Paulo determinou que Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha Isabela Nardoni, de 5 anos, volte para o regime fechado. Desde abril, ele estava no semiaberto. O pedido de progressão foi feito pelo Ministério Público, que alegou que Nardoni não passou por exame criminológico mais complexo para progredir de regime. Com essa decisão, ele perde todos esses benefícios. Por meio da progressão de regime, o detento pode reduzir um dia de prisão a cada 3 dias trabalhados e tem o direito de até 5 saídas temporárias de até 7 dias durante o ano. E a Justiça de São Paulo suspendeu também a prisão domiciliar de Roger Abdelmaci por suspeita de fraude nas declarações das condições de saúde do ex-médico. As declarações sustentaram o pedido para que ele cumprisse a pena em casa. Abdelmaci, de 75 anos, cumpria prisão domiciliar desde 2017. Ele foi condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros em 37 pacientes em sua clínica de reprodução assistida. De acordo com o mandado, o ex-médico deverá ficar ao menos 30 dias preso para que seja feita a perícia judicial. Abdelmaci será levado ao Hospital Penitenciário de Santana, na zona norte de São Paulo. Logo mais, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. 2 processos estão na pauta. Quem tem as informações é a repórter Daniela Ramalho. Oi, Daniela, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O primeiro processo de hoje é contra um recurso definido pelo TRE de Minas Gerais que cassou o mandato do prefeito de Jacinto, Leonardo Souza, e do vice dele, João Alves. Eles foram cassados por abuso de poder político e econômico, além de venda de votos. Eles foram acusados de oferecer comida aos eleitores durante as convenções partidárias, além de oferecer fretes aos eleitores, além disso, realizar showmícios, o que pela legislação eleitoral é proibido. Em 2017, o ministro Luiz Fux determinou por liminar que os dois continuassem em seus cargos até o julgamento do recurso. O que tem também na pauta de hoje é uma consulta apresentada pelo Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista. A consulta se baseia na possibilidade de uma fundação criada por partido político poder ceder ou alugar parte do imóvel para o funcionamento do Diretório da Legenda. Voltamos ao estúdio. Érica, William. Obrigada, Daniela. A alternativa para a solução de conflitos, as práticas de arbitragem são discutidas no Superior Tribunal de Justiça. O número de processos judiciais aumentou muito nos últimos anos, deixando o Poder Judiciário sobrecarregado para julgar as ações. E por isso, métodos alternativos para a resolução de conflitos têm sido bastante utilizados para desafogar o judiciário. Um deles é a arbitragem, tema de um seminário realizado pelo STJ. Ministros e especialistas da área do direito se reuniram para debater o uso da arbitragem, um método no qual, por meio de acordo entre as partes, são escolhidos árbitros imparciais e com experiência na área do conflito para ajudar na solução do problema e, no final das discussões, emitir o chamado laudo arbitral, que tem força de sentença judicial. Os debates abordaram as principais vantagens desse instrumento, como a facilidade e a rapidez com que as questões são resolvidas. Os participantes ressaltaram ainda que é necessário que haja uma interação entre o Poder Judiciário e as soluções extrajudiciais. Discutimos as práticas, as ações e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através dos senhores ministros, buscando dar ao mundo jurídico soluções com rapidez para os litígios através da arbitragem. A arbitragem também é bastante utilizada em contratos internacionais e o incentivo dos tribunais superiores tem ajudado a consolidar esse método. Sobretudo nos contratos de grande dimensão, que são sobretudo os contratos de obras, acaba por, digamos, os litígios serem apreciados por árbitros que são de pessoas com conhecimentos técnicos muito precisos, muito específicos e que acabam por agilizar melhor, digamos, e solucionar melhor os problemas. Os tribunais têm dado força e executividade a essas arbitragens. Eu tenho visto que têm sido mais rápidas. Os contratos já prevêem, é como a professora Maria João, na palestra dela, comentou, tem muito contrato que não é nacional. E os nacionais já têm arbitragem também, mas os internacionais, a arbitragem se faz muito presente. Os palestrantes ressaltaram que no Brasil há uma cultura de judicialização e que isso também precisa ser mudado para que o judiciário evolua cada vez mais em questões como celeridade e análise processual.
A jurisprudência dos tribunais superiores também foi abordada no evento, demonstrando as possibilidades em que são cabíveis ou não as arbitragens, para que não se perca o cumprimento das obrigações e nem a segurança jurídica. E a seguir, conhecer a realidade do sistema carcerário e propor soluções. Poder trabalhar, estudar e fazer cursos é de fundamental importância para que o reeducando seja reinserido no mercado de trabalho e na sociedade e assim não volte para o crime. Conhecer a realidade do sistema carcerário e fazer um diagnóstico e também debater oportunidades com a sociedade e prefeituras. É o objetivo das visitas do GMF, um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Judiciário de Mato Grosso. Mais 3 unidades prisionais do estado foram visitadas. Pensar em boas práticas, ampliar as que já existem. Esse é o desafio que o GMF levou para Água Boa, Nova Chavantina e Barra do Garças. Nós dependemos da sociedade para quebrar esse estigma, esse preconceito que tem para com os nossos reeducandos. Porque se nós não cuidarmos dos nossos reeducandos, eles serão os nossos futuros algozes. Vendo aqui as unidades penitenciárias, conversando com os agentes penitenciários, conversando com os recuperandos, conversando com as autoridades do local, prefeito, câmara, empresários, começamos a montar a estrutura para garantir dignidade aos homens e mulheres presas. E o trabalho já está rendendo bons frutos. Foi a primeira vez em 10 anos que realmente a gente conseguiu trazer os representantes de toda a sociedade de Água Boa para que eles encarassem essa questão de uma forma mais humana e mais solidária. Poder trabalhar, estudar e fazer cursos é de fundamental importância para que o reeducando seja reinserido no mercado de trabalho e na sociedade e assim não volte para o crime. E nas unidades prisionais visitadas pelo GMF, os projetos implantados estão sendo transformadores. É o trabalho com a serigrafia, a serralheria, na oficina de costura e também com o estudo em sala de aula que reeducandos têm resgatado a dignidade e já planejam um futuro diferente. Uma coisa que a gente nunca sonhou ou pensamos em poder trabalhar nessa área de costura. E hoje eu estou com uma nova oportunidade de virar um bom costureiro, né? O Tribunal Superior do Trabalho realizou nesta tarde a solenidade anual de entrega das comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, a mais alta condecoração da Corte Trabalhista. Neste ano foram homenageadas 49 pessoas e 2 instituições. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Luana Carvalho. Boa noite, Luana. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho foi criada em 1970 para homenagear quem se destaca no exercício da profissão, serve de exemplo para a sociedade ou, de algum modo, contribui para o engrandecimento do Brasil. Entre os agraciados neste ano com a comenda Grão Colar estão os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e ministros de Estado receberam a comenda Gran Cruz. Foram homenageados ainda ministros do STF, Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Militar, entre outras autoridades. 2 instituições foram escolhidas para receber a comenda neste ano. A Associação Pestalozzi de Brasília, que presta atendimento a pessoas especiais e com deficiências múltiplas, e a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, comentou a importância desse momento. Vamos conferir. É uma forma de reconhecer aquelas pessoas que prestigiam as instituições brasileiras, que têm um papel importante e exitoso no fortalecimento das instituições, fortalecimento e no desenvolvimento da ciência do direito. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite para você, para a Érica e para todo mundo. Olha, a gente começa o giro com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma vai julgar no plenário virtual os pedidos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a atuação do ministro Sérgio Moro.
A votação eletrônica começa na próxima sexta-feira e termina no fim da noite de quinta-feira, dia 22. A primeira vara criminal de São José dos Pinhais, no Paraná, adiou o interrogatório dos 7 réus envolvidos no assassinato do jogador Daniel Correia. A mudança foi um pedido do advogado da família Brits para que uma testemunha que não compareceu hoje seja ouvida. O jogador foi encontrado morto na área rural de São José dos Pinhais em outubro do ano passado. Os interrogatórios foram remarcados para 4, 5 e 6 de setembro. Bem, e para encerrar, a gente fala de mais uma fase da Operação Rosário da Polícia Civil, que desarticula uma quadrilha de tráfico de drogas na capital federal. O balanço é o seguinte: 46 presos, 70 quilos de maconha e 4 armas. Segundo as investigações, o grupo é o maior no controle do tráfico de drogas no Distrito Federal. Tem até estatuto e hierarquia. A quadrilha está ligada a pelo menos 45 inquéritos de homicídios e tentativa de homicídio. O Ministério Público do Distrito Federal também colabora nas investigações. A entrevista coletiva sobre essa operação foi agora à tarde. Nós vamos ouvir agora o coordenador de repressão a homicídios da Polícia Civil. Com sequestro de valores, apreensão de imóveis, apreensão de veículos, essa atuação ela seja realmente atenuada, as penas para participação em organização criminosa, elas são altas, a Justiça do DF não tem sido leniente com indivíduos que integram facções e organizações criminosas, e isso tem sido útil, por exemplo, na contenção de facções criminosas nacionais. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com a sessão plenária do TSE. Uma boa noite para você. Até amanhã.